Seja é esse o lugar que você queria estar hoje? Porque existem lugares melhores do que aqui. Existem lugares melhores do que aqui. Esse lugar aqui não é um dos melhores, olhando no natural nosso. Porque existem lugares melhores, existem lugares mais lindos, existem lugares onde tem diversões. Mas para aqueles que foram chamados com um propósito, esse é o melhor lugar. Esse é o melhor lugar. Eu acho interessante que nós todos, um é diferente do outro. Todos nós, um é diferente do outro, um tem um temperamento diferente. Eu tenho que saber brincar com um certo irmão de uma forma, com o outro nem brinco. A Val de vez em quando diz, não brinca com aquela pessoa lá. Aquela pessoa vai te falar coisa que você não vai gostar. Se eu brincar, ela falar alguma coisa que não gosta, eu vou falar, não brinco mais. Então, temos os temperamentos diferentes. Há pessoas que você pode chamar a atenção dela assim, que nem com o Gerson, tranquilo. Ele fala para mim, eu falo para ele, nós vamos indo. E há pessoas que você não pode falar da mesma forma. Há pessoas que se você for cobrar um item que ela errou, é motivo de dizer assim, de começar a esfriar, de não aparecer mais na igreja, de não aparecer mais na célula. E daí não conta pra gente por que não está aparecendo mais. E a gente fica assim, será que a pessoa está doente? A gente tenta ficar adivinhando o que está acontecendo. Mas, com tantas indiferenças que nós temos, que se o Gerson, ele suporta eu chamar a atenção dele e dizer para ele, como ele também, nós temos esse, como podemos chamar? Essa amizade. Mas com o outro já não tem essa amizade, já não posso chamar atenção, tem que ficar rodeando e ficar amansando, tem que passar a mão na cabeça, tem que dizer muitas vezes que o errado é certo para ele. Até eu chegar ao ponto de dizer assim, agora que você está bem aquebrantado, quase que chorando, quase que falando em línguas estranhas, eu vou falar o que você me preocupa. Porque eu fui pastor por aproximadamente, assim meio diretão, 7, 8 anos de igrejas. E lidei com diversas situações. Com pessoas ruins, com pessoas boas, com pessoas amáveis, com pessoas que entendiam, com pessoas que não entendiam, com pessoas que queriam bater, que queriam brigar. No outro dia estavam ali chorando, orando, falando em línguas estranhas. E eram todos crentes. Mas quando eu olho para a palavra do Leandro, domingo passado, ele falou sobre o cego, aliás, o coxo da Porta Formosa. Obrigado. Eu tô meio engripado. Essa semana eu passei um pouquinho meio difícil de gripe, então se acontecer de eu ter uma crisinha de tosse aqui, eu estou me segurando, porque às vezes dá aquela enroscadinha aqui. Mas vamos torcer para que não aconteça isso. Então ele trouxe a palavra do coxo, na Porta Formosa. E eu estive analisando o texto ali, olhando, falei muito interessante, e a gente vê que coisas que você não conseguiu ver há tempos atrás, você começa a ver agora. E daí eu vejo que João e Pedro era totalmente diferente, né? O temperamento deles. O João era o João do amor, o João nosso, o João do amor. E Pedro era explosivo. Pedro, qualquer coisa, cortava a orelha. A minha era fácil, que é grande, ele era certo de longe. Então, Pedro era assim. E de repente, a Bíblia fala que os dois estavam subindo juntos para a oração. Veja que coisa maravilhosa. Vamos supor que João convidasse Pedro lá atrás, vamos orar. Pedro, eu não vou não.
eu não vou. Eu não estou a fim de orar hoje. E o interessante, irmãos, que eles tinham acabado de acontecer um grande evento, que foi o dia de Pentecostes. Eles já estavam na oração. Já tinha acontecido línguas estranhas e tanta coisa. Eles podiam dizer, um dizer para o outro assim, não vamos orar agora, já oremos demais lá. Por que orar de novo? Não, eles estavam subindo os dois juntos na oração. Mas o que me chama a atenção é de saber que os dois tinham um temperamento totalmente diferente. Um amava demais, outro odiava demais. Outro tinha raiva, outro não gostava, não aguentava provocações. Mas de repente tudo transformou. Os dois estão subindo para a oração. E sabe o que eu vejo nisso? Que o que nos une nesse sentido é o propósito. O propósito que cada um tem para com Deus. Por isso que a Bíblia fala que nós fomos chamados com um propósito. Então o que une nós é um propósito. Fala assim, o que une nós é um propósito em Deus. É esse propósito que faz essas indiferenças cair por terra. Que faz o que odiava não odiar mais. O que roubava não rouba mais. O que enganava não enganar mais. O que mentia não mentir mais. Que faz aquele que não amava começar a amar. Eu acho interessante, irmãos, que hoje você pode fazer o que você quiser. Você pode dar satisfação do que você faz, como não dar satisfação do que você faz. Mas vai haver um dia que você vai ter uma responsabilidade, vai ter um grupinho nas tuas mãos, que você vai querer exigir o que você não fez hoje. E você vai lembrar. E você vai lembrar disso. Poxa, estou pagando com a mesma moeda. E você vai sentir isso. Não é praga isso, não é praga, mas isso aí é batata. Vai para você sentir na pele quanto é, muitas das vezes, um líder, um pastor, querendo uma satisfação tua, e você nem tchum, por causa das tuas indiferenças. E eu quero falar hoje de um texto bastante interessante. Por exemplo, talvez surja na cabeça de você, por que eu devo ir na igreja? Por que eu devo estar lá? Por que ir na igreja? Por que para ser crente precisa ir na igreja, se reunir lá naquele lugar? Se eu posso assistir pela televisão o meu culto, se eu posso entrar no YouTube, ouvir as mensagens do meu jeito, eu quero a mensagem que massageia o ego. Ali, fica ali, sentindo a presença de Deus. Mas quando o pregador pega firme, vou mudar para outro. Você pode fazer isso. E como aqui também, você pode ouvir a mensagem que está sendo pregada, como você pode levantar do teu lugar e ir embora. Mas existem muitas pessoas. Eu ouvi um irmão falando que o título para essas pessoas são os desegrejados, que não conseguem ficar em igreja nenhuma. Que não consegue. E o interessante é que ele vai sair da igreja, ele não dá satisfação, mas para entrar ele vem falar. Ele vem falar com o pastor. O Massal já sabe, já é escaldado disso, daquele irmão que chega assim, essa é a igreja, irmão. Essa é a igreja que eu tanto procurava. Poxa, pensa numa igreja unida. Ele sentou a primeira vez no banco, pensa numa igreja unida, todo mundo glorifica, todo mundo canta, o pastor manda levantar, eles levantam, todo mundo obedece, mas que coisa linda. 3 meses, estou indo embora, que aqui não é meu lugar. E há inúmeras das pessoas. Se for falar só daqui, quantas pessoas que já passaram por aqui, quantas pessoas que já chegaram falando isso, aqui é a igreja. Não, agora eu vi que Deus falou comigo. Aquela palavra lá, Deus falou tudo. Eu vou ter que ficar aqui. É aqui o meu lugar. Ninguém é obrigado a ficar aqui. Mas eu acho que ficar pulando de galho em galho, uma hora você pode encontrar com o caçador, hein? Pá! Não pulou no outro galho, caiu. O caçador está à espreita, esperando. Eu acho que a gente tem que começar a se entender. Então,
Eu quero ler um texto aqui, depois a gente vai falando assim na sequência, não vou falar muito hoje. 1 Coríntios capítulo 12 e o verso 12. Vamos ler até o 26 aqui, só para a gente entender aqui. A unidade dos membros do corpo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo? Não será, pois, isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou orelha, não sou olho? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijem com ele. Amém? Um certo homem publicou algo no jornal dizendo assim: eu faz 30 anos que estou na igreja, e nesses 30 anos eu já ouvi aproximadamente mais de 3.000 sermões. E entre um e entre outros sermões, é de poucos que eu lembro. De poucos sermões que eu lembro. Eu lembro da primeira mensagem que preguei, da primeira mensagem que eu ouvi. Eu lembro. Aí, esse cidadão falando assim, né? Então, eu acho que eu acho que não há necessidade de eu ir mais na igreja. Porque 30 anos eu ouvi 3.000 sermões, e entre um e outros eu não lembro de quase nada. Então, para mim, não está fazendo efeito. E eu acho que os pregadores estão perdendo tempo também, porque pregaram mais de 3.000 sermões. Então, não há necessidade de eu ir mais na igreja. Eu vou ficar fazendo a minha igreja em casa. Porque tem gente que procura um grupinho e diz: vai tomar café lá em casa. Aí ele faz aquela célula, ali é a igreja. Ele não veio para a igreja. Daqui a pouco ele diz: vou fazer um churrasco lá, vai lá. Fazemos uma oração, cantamos o louvor, ali é a igreja. Daqui a pouco, vamos para o outro lado, ali é a igreja. E ele não vem em igreja nenhuma, ele não se reúne assim. Ele fica chamando o povo para lá e para cá. Para lá e para cá. Porque tem gente que não suporta ficar aqui. Aí, esse cidadão que falou isso, um outro cidadão, para rebater essa estratégia dele, falou bem assim: olha, eu sou casado há 30 anos com a mesma mulher. E nesses 30 anos, a minha mulher fez mais de 3.000 refeições para nós comermos. E entre uma e outra refeição, embora conhecendo ela, eu não lembro de todas. Algumas eu lembro que foi mais gostosa. Mas eu quero dizer uma coisa, que todas essas nutrições
fez com que hoje nós estivéssemos aqui, sadio, forte, eu e a minha família podemos aí regozijar de uma boa saúde. Essa foi a resposta de outra. Vocês entenderam? Você pode ficar na igreja, ouvir muitos sermões. E eu tenho uma verdade para te falar, que tem vezes que a palavra não fala mesmo com você. Porque a palavra é para outro. E falou. Às vezes a palavra não fala, mas o louvor fala. Às vezes a palavra não falou, o louvor não falou, nada falou aqui, você sai lá, um abraço do irmão fala tudo, o mexer das árvores fala tudo, a volta tua para casa, alguém fala alguma coisa, poxa, valeu a pena, tudo vale a pena. Embora nós não fomos tocados pela palavra aqui, mas tudo vale a pena quando estamos num propósito. Um propósito. Esses dias o Massal esteve ausente, nós notamos a tua falta. Notamos a falta na casinha, notamos a falta aqui, e eu acredito que muitas pessoas falaram assim, poxa, queria saber onde que ele foi. Ainda mais você, né? Você, ó. Queria saber onde ele foi. Eu tenho certeza que bateu a curiosidade de querer saber. Ele foi para São Paulo. O que ele foi fazer? Para São Paulo. Só ele e a Adri. Bateu a curiosidade? Não bateu? Talvez alguém ficou sabendo. Eu não fiquei sabendo. Mas talvez alguém ficou sabendo. E, então a gente notou a falta dele. E sentiu a falta dele na ceia. Ficou sem ceia. Mais essa. E a gente fala que não pode faltar na ceia. Até eu fiquei abatido. Você viu que eu não vim falar aqui em cima? É que eu estava ruim mesmo. Eu estava pior do que agora. E a gripe. Mas o que eu quero dizer com isso é que alguém pode chegar nele e dizer, mas onde que você foi? O que você foi fazer lá? E ele tem que dar satisfação. Ah, irmão, eu fui lá para resolver uns problemas pessoais. Daí fui. Ah, foi na igreja lá? Ah, fui na igreja, cultuei. Ele vai. Eu tenho certeza que ele vai ter essa educação de explicar tudo isso, titi por titi. Agora, eu falto 3 cultos. Eu falto 2 Santa Ceia. Ou não veio na Santa Ceia. E acho que não devo satisfação para ninguém. Eu acho chato isso. Me desculpe, mas eu acho chato isso. Eu acho chato o teu líder não saber porque você não participou da ceia. Eu acho chato o teu pastor não saber porque que 3 cultos você não veio na igreja. 4 cultos. Eu implico com isso, eu falo para a Valdirene, eu vou falar para a pessoa. Ela diz, deixa, na próxima ela vem. Na próxima ela vem. Eu não digo assim para aqueles que não estão na minha responsabilidade, mas aqueles que estão na minha responsabilidade. Porque, irmão, a luta veio, o diabo está falando no ouvido e nós não podemos saber. Aí a pessoa diz, irmão, eu não vou mais naquela igreja, mas por quê? Porque é longe. Não era isso. Não era isso que essa pessoa ia falar. Mas só que ele já está com a resposta. Quando o Ney vier perguntar para mim, já estou com a resposta na ponta da língua. Eu vou falar para ele que não é aquilo que eu queria. Não é aquilo que eu queria. O que você quer então? Irmão, quando a pessoa falar bem assim, olha, quando a pessoa falar que vai sair da igreja, pergunta, o que Jesus fez para você? Essa pessoa vai falar, Jesus não fez nada, eu amo Jesus. Eu amo Jesus, eu gosto muito de Jesus, sou amigo de Jesus, ando com Jesus direto. Mas por que você deve dar a igreja lá? Não, lá tem muita gente falsa. Tem muita gente desonesta. Quer dizer que eu amo Jesus, gosto de Jesus, mas não gosto da noiva dele. Não gosto de estar com a noiva dele. Porque o dia que você for em outra igreja, encontrar uma igreja que não tenha problema nenhum, nem vá, porque senão você vai estragar ela. Verdade? Porque na verdade não é a igreja que é o problema, é eu. Não tem igreja, irmão. Pergunte para quem já passou em 10 igrejas.
Eu passei em 2 por enquanto. Mas pergunta para quem já passou em 10 igrejas. Quem já passou em 10 igrejas? Fale se naquela você não... Irmão, você só não encontra... Tudo é lindo no começo. É que nem um casamento. Tudo é lindo no começo. Lua de mel, viagens. Aí começa a faltar dinheiro. O negócio começa a complicar. Tudo é lindo no começo. Você chega, senta... Que nem hoje, o Massal falou, quem quer estar pela primeira vez? Está lá o irmão, todo mundo vai abraçar. Se o irmão não entender, ele vai dizer, poxa, essa é a igreja mesmo que eu quero hoje. Todo mundo abraça, todo mundo... É isso que eu queria o abraço, porque tem gente que quer o abraço. Mas daí ele vai entrando, daqui um dia ele vai dizer assim, eu quero participar da ceia, eu quero ser membro dessa igreja. Aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo, porque a partir do momento que você for entrando, eu costumo dizer assim, que você recebe os parentes na tua casa. É gostoso receber os parentes na casa, mas não pode passar mais de 3 dias, né, Gerson? Passou 3 dias, começa a irritar. Eu não sei como tem gente que suporta 1 semana os parentes. Não que os parentes são alguma coisa, mas não sei. Começa a tirar a privacidade. Começa, você não vê se fazer comida. Não vê se no mercado, toda hora tem que estar saindo. Então, todas essas coisas, olhando para o lado espiritual, são coisas que tem que se ajustar em nós. Que tem que se ajustar. Nós temos que se ajustar como João e Pedro. E quando a Bíblia fala que nós somos um corpo, por mais dedão que você seja, dedo do pé, você é útil aqui. Se você é dedo, você é útil. A Bíblia fala assim, que só porque é pé não tem valor. Quantos pés que quer ser olho dentro da igreja? Enquanto você é pé e quer ser olho, você vai se frustrar. Você vai encontrar problema. Porque você não é olho, você é pé. Você foi chamado para ser pé aqui. Você não foi chamado para ser olho. O dia que Deus quer que você seja olho, você vai ser. Alguém foi chamado para ser boca aqui, mas não ser mão. Você já pensou um corpo, um membro sem corpo? Quem assistiu a família Adams? A mãozinha. Tem muitos crentes assim, que ele não quer corpo, mas ele quer ser membro. Ele quer fazer tudo assim, aquela mãozinha que anda, aquela mãozinha que fala. Era a mãozinha o nome, né? E nós temos que estar no nosso devido lugar. Entender. Eu falei para vocês que eu trabalhei muito tempo na igreja, então a gente via pessoas que, quando certo irmão ia pregar, ele ficava com a cara feia no banco assim. Podia ser eu que estava lá. Ou ele sai para fora. Ele não suporta ficar ouvindo o irmão. Vai lá fora, fica lá fora. O que você está fazendo, irmão? Estou cuidando do estacionamento. Cuidando dos carros aqui. Ah, é? Mas não é. É que ele não suportava ouvir o irmão. A mensagem que o irmão ia pregar. Por quê? Porque ele pregava mais bonito. Tinha pessoas que pregavam, depois descia do púlpito e chegava para mim e falava, preguei bonito. Falei, você pregou lindo, irmão. Lindo, maravilhoso, porque ele gostava, ele queria, era isso. Ele queria que levantasse ele. Você pregou lindo. Mas, alguém notou que eu estou menos espiritual? Falei, acho que nem notou, você é espiritual demais. Assim, irmão, eu estou falando uma coisa séria aqui, estou falando que o irmão descia do púlpito e perguntava para mim se ele pregou bonito. E se ele, como que ele estava da outra vez que ele pregou para agora? Se ele estava mais espiritual ou menos espiritual. Mas sabe o que eu entendo com isso? É que às vezes o pecado está entrando tão devagarinho na vida das pessoas que as pessoas estão pregando. Vou perguntar para o irmão se eu estou pregando bem ainda. Eu vou continuar nesse pecado. Eu vou continuar saindo com aquela mulher lá. Sabia que é isso? Eu vou continuar saindo com aquela mulher porque não está interferindo em nada ainda.
o poder está igual. Eu vou continuar fazendo pecado, porque os irmãos não notaram que eu estou em pecado. Ninguém viu. E nas minhas viagens, eu estou viajando lá para o norte do Paraná, estou viajando para São Paulo, estou viajando para outro lugar. E essa namorada que eu tenho é de lá. Cuido bem da minha família. Eu me maqueio legal na igreja, assim, para todo mundo achar que eu sou santo. E ninguém está notando. Mas o dia que sabe, o irmão, ó, vaza da igreja. Por que ele foi tão homem para esconder tudo isso e não foi homem para dizer assim, ó, é verdade, o que você falou é verdade, eu pequei, eu estava em pecado. Mas só que eu não queria falar, eu continuei pregando, porque a minha temperatura estava estável, não tinha baixado a temperatura espiritual. Então, eu continuei pregando. Eu estou falando de uma coisa que é real aqui, irmão, que acontece, muitas pessoas estão pregando, mas são marido de 2, 3 mulheres. Muitas pessoas estão pregando, mas estão enganando o patrão. Estão roubando ferramenta do patrão. Estão levando cal embora, cimento embora. Estão levando chave de roda embora. Ferramentas. Ah, não dá nada, ele tem bastante. Estão pregando. Eu não acho legal a gente ficar falando assim que nós aqui estamos bem, a igreja aqui é um pouquinho melhor. Tem problema, tem. Mas eu tenho notado, irmãos, que em contrapartida, outras pessoas estão atrás de nós. Ainda estão atrás de nós. Por mim, eu tenho visto que eu tenho aprendido coisas que se eu tivesse em outra ocasião, eu não tinha aprendido, eu estaria igual. Eu estava falando com um cidadão lá no meu trabalho, ele estava novo lá, e a gente começou a conversar. E sabe que o crente, ele conversa alguma coisa, e quando ele vê que não interessa, ele sai fora. E eu comecei a conversar, mas coisa séria com ele. Ele começou a contar de um carro que ele comprou, daí o cidadão iludiu ele, e o carro não estava no nome do cara, estava no nome da irmã do cara, enfim. Daí eu falei bem assim, ei, mas por que você não conversa com a irmã do cara? Eu não converso com ela, eu briguei com ela, minha mulher também brigou com ela, entraram no tapa, então não tem jeito de conversar. Beleza, até aí tudo bem, né? Aí a gente trabalhou a noite inteira, de manhã a gente foi bater o ponto lá, daí ele falou assim, hoje é domingo, né? Eu falei, eu tenho compromisso. Daí eu falei bem assim, mas você é casado? Ele falou assim, tivemos que casar por causa da igreja. Eu fiquei, então você é evangélico, graças a Deus. Então a gente vê que as coisas tão normal, irmão, tão normal, como se alguém morresse ontem, e a gente se lamentasse tanto, pô, irmão, e 3 dias depois, esqueceu. Antigamente a gente lembrava do morto um tempão, 6 meses, ficava chorando, hoje não, hoje lembra pouco. Então, o pecado está tomando a vida das pessoas de uma forma que as pessoas não ligam mais de empurrar para fora, não. Não tem nada a ver isso daí. Por quê? Porque às vezes a gente não examina a palavra, mas fica naquilo que o pastor falou, porque tem preguiça de pegar a Bíblia e conferir se é realmente aquilo. E essas pessoas que às vezes não dão satisfação, irmão, para ninguém, eu acho bom a partir de hoje, você pensar um pouquinho. Porque eu pergunto para os meus meninos, onde que vocês vão? Que hora você vai vir? Não venha tarde. Lá onde você vai não é legal. Lá não tem muitas pessoas de bem. Porque se eles fossem bem espiritual, eu deixava eles ir, porque eu sei que não ia influenciar. Mas a gente tem que estar cuidando. E nós somos uma família. Eu cuido deles, eles prestam esclarecimento para mim,
deve satisfação para mim. E assim vice-versa. Eu também devo satisfação para eles. Por que o senhor chegou mais tarde hoje no serviço? Porque eu fiquei lá, que eu tinha que passar naquela loja e tal. Eu devo satisfação para ele. Por que o senhor acordou 5 horas da manhã e saiu? Eu tenho que falar para eles. Eu tenho que falar para eles. Ah, não interessa. Cuida da tua vida. Não, eu tenho que falar para eles. E quando nós falamos que somos uma família, como que fica? Que família é essa? Eu não tiro o direito de viajar, de ir para a praia, de passear. Eu não tiro o direito de ninguém. Claro que todos têm que se divertir. Com exceção essas pessoas que às vezes trabalham. Com exceção essas pessoas que estão doentes, que não aparecem na igreja porque estão doentes. A gente tem a obrigação de saber, visitar e alguma coisa. Mas tem pessoas que trocam um Beto Carreiro por qualquer coisa. Tem pessoas que não podem ver uma atração diferente, que todo domingo é lá, todo domingo. Já viu aquela pessoa que todo domingo é lá? Ah, achei um negócio diferente. Vamos lá domingo, Paulo. Já está lá se divertindo. Vamos marcar para o próximo domingo? Assim vai. E a igreja esperando lá. Será onde que foi a irmã lá? Será que está doente? Tem que estar adivinhando, olhando na bola de cristal, orando a Deus. Senhor, me revela onde que ela está, Senhor. Tem que ficar adivinhando. Aí a esposa deita na cama, preocupado, e diz assim, eu senti de orar para a irmã lá. Tive um pensamento. E você vai lá, ora, mas não sabe onde que a pessoa está, porque a pessoa não liga. Tem todos os contatos, não liga. Hoje em dia tem mais fácil ainda, que é o WhatsApp. Aí é fácil de você dizer, irmão, eu não fui na igreja, Aí você vai dizer, vai ficar monitorando a minha vida? Tudo bem, ninguém vai ficar monitorando a tua vida. Não precisa fazer isso. Não precisa. Mas a hora que chegar a luta na tua casa, chama nós para te ajudar. Nós vamos lá te ajudar. Verdade? E aí nós vamos te ajudar. Claro que vamos. Porque é assim, irmão. Irmão, não sei o que eu faço com meu filho. Está nas drogas. Descobri algo do meu filho. Um cigarro de maconha no bolso da calça dele. Fui lavar a calça dele e vi um cigarro de maconha. Eu não imaginava isso. Mas o que você tem feito para o teu filho estar aqui? Meus filhos podem falar que eu sou sarna. Eu sou sarna mesmo. Sou chato mesmo, velho. Sou chato mesmo. Eles sabem disso, que eu sou chato. Mas eu quero ser chato agora. Porque o dia que eu não tiver mais oportunidade de ser chato na vida deles, eles guardem essa chatice e que sirva para o resto da vida deles. Depois de casado, que eles saibam que o lugar deles é na igreja, é na presença de Deus. Que depois de casado, que eles saibam que tem que buscar Deus de madrugada, que tem que orar a Deus, que tem que estar nos cultos, que tem que dar satisfação para o pastor, tem que dar satisfação para o líder, tem que dar satisfação. Porque senão vira brincadeira, irmão. Nós somos um corpo, não somos nada. Nós gostamos de estar com Cristo ou não gostamos. Não adianta você dizer que está gostando de estar com Cristo se não gosta de estar com a noiva dele. É como eu falei esse dia, a mesma coisa que eu falasse para o Massal. Gosto muito de você, Massal, mas não suporto a Adri. Não suporto a Adri. Eu podia almoçar com você, mas não vou almoçar porque tua mulher não... É a mesma coisa isso. Olha, eu gosto muito de Jesus, mas não gosto da noiva dele. Pensa bem. E como que vai ser um alicerce, que ele é o alicerce, sem casa? Como que vai ser um corpo sem cabeça? Ou seja, um corpo sem membro. É só a familiada para acontecer isso. Eu sabia que hoje a mensagem não ia ser muito edificante.
E se eu não gosto da igreja, irmão, eu logo vou criticar. Logo eu vou achar defeito. Porque eu não quero sair dizendo que eu sou fraco. Eu não quero sair dizendo que a culpa é eu que sou fraco. Porque ninguém sai assim. Você, levante a mão quem já ouviu o irmão sair da igreja e dizer assim, irmão, por que você está saindo da igreja? Porque eu sou fraco, eu não suporto aquelas mensagens lá, eu sou fraco, não aguento. Quem já ouviu? Não ouviu. Você vai ouvir, o irmão saiu da igreja por quê, irmão? Aquele irmão lá não olha na minha cara, aquele irmão não me cumprimenta. Porque tem muitas pessoas aqui, irmão, que ele vem aqui, outra verdade que eu vou falar, que eles olham mais ou menos, lá tem um grupinho bom, e eu vendo avô. Eu vendo Natura. Eu vendo peças de automóveis. E tem um grupinho bom lá, eu vou lá, me infiltrar no meio deles. Com certeza, a hora que eles tiver que arrumar o carro, eles vão gastar comigo. Eu sou pintor. Tá? Eu vou lá porque todos os irmãos moram numa casa. Eu pinto até lona. Plástico. Então é mais ou menos assim, irmão. Tem pessoas que eles vêm na igreja não para buscar a Deus. Não com o intuito de servir a Deus, de obedecer, de dar satisfação. Eles vêm visando os seus próprios interesses. E quando eles vê, eles saem criticando. Os irmãos lá, eu coloco lá aquela piadinha no WhatsApp, ninguém curte. Eu saí dessa igreja, eu saí do grupo e da igreja, porque os irmãos são parados demais. Os irmãos não curtem balada, os irmãos não curtem aí uma coisa diferente. Eu vou sair de lá. Não tem jeito, não é meu jeito, não é aquilo que eu quero. E assim vai. Tem pessoas que em Curitiba aqui, não tem mais igreja para ele. Você perguntar, as igrejas ele conhece todas, eles conhecem todos os rituais lá dentro da igreja, tudo ele já conhece. Já fui de lá, é assim mesmo. Eu falei que fui em 2, daí eu comecei na Universal. 3. Passei pela Universal e daí fui para Pentecostal. Daí estou aqui. Mas com todas essas passagens que eu dei, eu aprendi muita coisa. Eu sei que o Massal pode falar que no começo eu era bem estranho, né? Isso. O João falou que ele não queria descer do carro, e eu nem lá queria ir. Só via aqueles irmãos lá dançando, falei, não é meu jeito, não. Os irmãos dançando, os irmãos lá, né? Totalmente diferente de onde eu tinha vindo. E eu na lama, olhando os outros que estavam limpos. Eu na lama, como um porco, sujo, no pecado, e querendo corrigir os outros. Então é difícil. E que infelizmente existem pessoas com essa natureza, com essa mente, com esse olhar. Então, eu já logo vou encerrar. A mensagem de hoje seria mais ou menos isso. Se você for olhar aqui no verso, o verso 13 diz assim, porque todos fomos batizados num Espírito, num mesmo Espírito, e no finalzinho diz, e todos bebemos de um mesmo Espírito. A mesma água que você bebe, irmão, eu bebo. A mesma água que você bebe, eu bebo. Você não vai dizer assim, eu vou lá porque lá tem uma aguinha de limão. O espírito de limão. Ou lá porque tem uma aguinha de groselha para tomar. Irmão, todos nós bebemos da mesma água. A água que verter dentro da palavra é para nós beber. Seja ela para alegrar, seja ela para entristecer, seja ela para disciplinar, para exortar, é dessa água que nós bebemos. E no verso 26, 22, antes os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos,
são necessários. Então, guarda isso para você. Você pode dizer assim, eu não sou nada naquela igreja. Eu não significo nada naquela igreja, não. Desde que você não signifique nada, que você se ache, né? Mas a tua presença aqui é importante, você faz a diferença. Desde uma cadeira que você põe em cima da outra e guarda lá no canto, você faz a diferença. Você pode pensar, se ninguém está me olhando, alguém está te olhando. Por isso que você deve satisfação, que alguém está te olhando. Alguém está te olhando. Alguém está te cuidando. Você não passa desapercebido aqui, não. Principalmente do pregador. E os que, o 23, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. Eu vejo Paulo falando disso aqui, sabe o que me lembra? Eu não sei se eu estou certo nessa linha, mas o que me lembra é que naquela época, em Coríntios, tinha muitas prostitutas também, né? E aqui foi salvo as prostitutas, então talvez ele querendo fazer uma alusão disso aí, ele falou assim, os menos honrosos, porque as prostitutas eram bem desonradas. Ele falou, esses também nós temos que dar honra. Então o que eu quero dizer, não importa de onde você veio, não importa o que você fez no passado, não importa quem você era, se você era ladrão, se você era bandido, se você era uma prostituta, garota de programa, não importa, aqui você é uma nova pessoa, uma nova vida em Cristo, uma nova criatura, aqui você é outro, e aqui você merece todo o respeito. Por isso que assim como nós pedimos para você dar satisfação, nós também devemos respeitar quem você é em Cristo Jesus. Eu costumo dizer assim que antigamente a gente tinha um apelido, hoje não apelidamos mais. Galo, não mais, né? Então, tínhamos apelido, hoje a gente chama irmão fulano de tal. Então, nos respeitamos, brincamos, mas todos no respeito. E Paulo, ele estava querendo, me parece aqui, que ele estava querendo mesmo falar dessas pessoas que eram desonradas diante da sociedade, mas que na igreja elas mereciam ser honradas. Eu quero agora chamar a atenção para o verso 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Entendeu? Se você estiver sentado ali numa muretinha ali, cabeça baixa, todo mundo passando, eu tenho a obrigação de chegar, irmã, está tudo bem com você? Esse é um dos princípios de cuidado que a gente tem, em saber, irmã, posso compartilhar essa tristeza, ou esse desânimo teu com você aqui, o que está acontecendo? Eu posso te ajudar? Então a gente tem que ter essa confiança nos irmãos, para chegar e dizer, irmão, eu estou passando por uma luta. Porque, irmão, se você não fazer isso, você vai entrar e sair aqui com a tua luta, com a tua prova. Porque a palavra fala, a palavra vem de encontro, mas acho que a gente tem que interagir, muitas vezes, o problema de cada um. Assim como nós se reunimos no terceiro domingo do mês para comer ali todos juntos, se alegrar, dar risada, então que nos outros 3 domingos nós também venha compartilhar também de tristeza, de angústia com alguém que está passando por necessidade, por problema. Mas se você não falar, nós não vamos adivinhar. Somos bem espirituais, mas não a esse ponto. Então, para que não haja divisão no corpo, mas que todos tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Porque se nós estamos ligados no corpo, o corpo cura. Sabia que o próprio corpo, ele cura de certas enfermidades? O próprio corpo. Para você ter uma ideia, a gripe, quando vem em nós, ela vem forte, ela vem para derrubar. Só que os teus anticorpos do próprio corpo combate. Porque você tem se alimentado bem. Você tem se alimentado bem. Então, isso daí faz com que
rebata as bactérias, os fungos, os vírus e tantas outras coisas, e você consegue. Porque a pessoa que não se alimenta bem já tem facilidade de adoecer. E um corpo fraco é um corpo doente. Um corpo fraco é uma mente doente. E se nós estamos ligados no corpo de Cristo, o corpo de Cristo nos alimenta. E assim como ele alimenta todos os membros para se mexerem, porque nenhum membro está atrofiado. Você não está atrofiado, você não é atrofiado. Nenhum membro é atrofiado. Todos os membros têm que estar em movimento, porque está ligado num corpo. E esse corpo é sadio, esse corpo passa saúde para você. Esse corpo passa amor, esse corpo passa carinho. Ou você olha no espelho e diz assim, você vergonha. Ou você surra. O teu membro bate no teu corpo. Igual aqueles lutadores lá, que vão lá e batem assim. Bate bastante entre as pernas. Então, o corpo não vai bater em você, você vai amar. O corpo ama. O corpo ele ajuda, ele desloca você. Essas coisas que acontecem no corpo. Já vamos encerrar. Só mais 2 folhas. O corpo de Cristo cura, dá o alimento. E o interessante, mais uma coisa interessante da medicina, você viu que existem órgãos que vai ser implantado na pessoa que há rejeição? Um membro que vai ser aplicado no corpo há rejeição. Por quê? Porque esse membro não está, como se diz, não é dali. Então eles põem ali na pessoa e esperam um tempo para ver se não vai haver rejeição. Até que... E interessante que eu analisando isso, eu falei assim, nós somos um membro do corpo. Claro que aí está falando órgão, mas vamos supor um membro, vamos supor, eu vou adaptar um braço. Aí põe e espera um tempo. O irmão chega na igreja, espera 2, 3 domingos e diz assim, eu vou ficar aqui. Aí você fica analisando. Aí ele passa 1 ano, ele diz, esse irmão está firme. Passa 2 anos, o pastor quer usar ele, porque viu que ele é útil para certas coisas aqui. E daí o pastor fica analisando, ele diz assim, ele já está ligado no corpo. O pastor diz, ele já está casado com o corpo. Ele, na verdade, descobriu o que ele quer, realmente. Então, está na hora de nós dar uma oportunidade para o irmão fazer alguma coisa. Mas você tem que estar ligado no corpo. Porque se você não estiver ligado no corpo, você é a mãozinha. Você é a mãozinha que anda por aí, mexendo nas coisas e falando pela mãozinha, teclando pela mãozinha. Outra coisa interessante, quando a palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo. Se nós somos templo do Espírito Santo, mas eu entendo assim que sozinho eu não sou. Eu preciso estar no corpo para ser templo do Espírito Santo. Sozinho eu não sou. Eu sou igreja, mas sozinho eu não sou. Eu sou igreja quando estou assim. Eu represento uma igreja, mas eu sou igreja quando estamos reunidos. Aqui está a igreja. E templo do Espírito Santo, eu sou templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim. Claro que sozinho sim, mas mais quando nós estamos todos reunidos. E para encerrar, você tem o direito de pedir um abraço. Você tem o direito de chorar. Desde que não esteja com gripe no meu ombro. E você pode sedoar o irmão. Você pode desabafar. Eu queria dizer para você que aqui, todos nós somos irmãos. Existem pessoas que não querem te ouvir. Existem aqui pessoas que não querem te ouvir. Mas existem pessoas que querem te ouvir. E você já sabe quem quer te ouvir. E você já sabe quem você pode chegar e falar. Você sabe que em todas as igrejas existe fofoqueiro.
Aqui um pouco menos. Mas existe. Então, você sabe para quem você vai falar. O teu problema, quando o problema é muito íntimo, você sabe para quem falar. Eu acho interessante que aquela mulher, quando Elias fala assim, vai lá encontrar lá, que aquela é a sunamita, lá pergunta para ela o que está acontecendo. É Eliseu, né? É Eliseu ou Elias? Você vê lá. Aí ele fala assim, pergunta para ela se vai bem com ela, pergunta para ela se vai bem com o filho dela, pergunta bem se vai bem com o esposo dela, pergunta bem se vai bem com a casa dela. Ela falou, vai tudo bem, mas não estava tudo bem, porque o filho tinha morrido. Ela mentiu? Não, porque ela não era aquela pessoa que ela devia falar. Não era para Geazi que ela devia falar. Ela tinha que falar com o homem de Deus. Era para ele que ela tinha que falar. Então, eu quero dizer que aqui na igreja tem pessoas que querem te ouvir. Mas tem pessoas que não querem te ouvir. Tem pessoas que vão chorar com você. Mas tem pessoas que não vão chorar com você. E nós temos que respeitar isso. Porque nós somos João e Pedro. Mas com o passar do tempo nós vamos mudar. Com o passar do tempo nós vamos aceitar esse choro. Nós vamos aceitar esse abraço. Nós vamos chamar a pessoa, vem cá que eu vou te ajudar. Vem cá, eu preciso de você para estar comigo. Amém? Se coloca em pé. Que Deus abençoe os irmãos com essa palavra. E que nós possamos saber que nós devemos satisfação, sim. Se você faltar no serviço, no dia seguinte, eles vão perguntar, por que faltou ontem? E você tem que dar satisfação. Ou se não, antes, já liga. Ô Joaquim, por que você não veio? Ah, pois eu furou o pneu da bicicleta. Tem que dar uma satisfação. Agora, é legal que os irmãos já colocam a fotinha, né? Estou na praia. Já sabe que está na praia, né? Estou aqui em Guarujá, estou aqui em Camboriú. Então já sabe, não precisa falar mais nada. Já sabe que ele está lá. Agora, caso contrário, liga, fala. Porque no teu emprego você tem que dar satisfação. E aqui é muito mais. Quem dá o emprego para você está aqui hoje. Eu quero que você curva a cabeça, quero que você ore comigo. E se você é um desses que não tem muita responsabilidade, diga para o Senhor, Senhor, me ensina, eu quero ter responsabilidade. Eu não tenho tanta responsabilidade, eu preciso um pouco mais. E preciso respeitar o meu pastor, preciso dar satisfação a ele. Por que eu não vou na casinha? Eu preciso falar para ele por que eu não gosto de aprender. Eu preciso falar para ele por que no terceiro domingo eu falto. Que não podia ter faltado. E se você não quer chegar no pastor, você chega no teu líder de célula. Ah, aquele irmão não sabe de nada. Sabe sim, ele é teu líder. Deus colocou ele lá como líder. Se você é mulher, chega para a esposa do líder. Fala, irmã, pois não deu para ir. Mas não minta. Não minta que é feio. Porque tem gente que para ser safado do negócio, ele fala coisa que não é. Fala coisa que não é. E não é para falar coisa que não é. Fale a verdade. Se você foi no shopping no domingo da ceia, diga, fui no shopping. Tomar um açaí. Agora, não vai falar assim que você, poxa, não deu porque chegou parente lá em casa, parente que eu já não via há 20 anos. Estava lá em casa e tinha que fazer um almoço para ele. Fale a verdade. Porque não adianta você tampar o sol com a peneira. Não adianta você querer corrigir uma coisa e colocar em defeito outra. Pai, nós queremos te honrar, Senhor Jesus. Em primeiro lugar, é o Senhor que nós devemos honrar. É a Ti, Senhor Jesus, que nós devemos satisfação. É para o Senhor. O Senhor conhece todas as coisas, mas é para o Senhor que nós devemos falar. Porque erramos, porque pecamos, porque deixamos de fazer certas coisas, porque não amamos mais, porque temos falta de responsabilidade, porque, Senhor Jesus, não damos satisfação de coisas que devia ser dado satisfação, Senhor Jesus. Existem coisas importantes que nós precisamos saber, Senhor Jesus. E que o Senhor precisa saber de nós. Então, que em primeiro lugar, nós venha dar nome aos pecados que cometemos.
que nós possamos falar para o Senhor que nós queremos vencer esta falha, esta fraqueza, este problema. E daí saber respeitar os irmãos, porque os irmãos ficam esperando uma resposta. Olham em nosso rosto, conversam, esperando uma resposta e nós não falamos. Que nós possamos falar, Senhor Jesus. Por que nós não comparecemos? Por que nós não fomos? Por que nós não visitamos aquela célula? Porque nós não fomos levar uma palavra naquela célula? Mas que nós não venha, Senhor Jesus, querer usar de palavras falsas, Senhor, de palavras que não é. Mas que nós venhamos falar a verdade, Jesus. Nada mais do que a verdade, Senhor, nós devemos falar. Porque eu sei, Senhor, que tudo aquilo que nós falar, que não seja verdade, vai vir contra nós. Vai ser problema para nós. E assim que o Senhor der um grupo para cada um cuidar aqui, Senhor, uma célula para cada um cuidar, ele vai entender, Senhor Jesus, por que hoje o Senhor falou dessa forma. Por que hoje o Senhor exige de nós este compromisso. Em nome de Jesus, que nós possamos entender isso. E o teu nome seja glorificado na vida de cada um aqui. Em nome de Jesus. Antes de eu passar, eu pergunto, se tem alguém que não é crente que deseja ser crente. Aceitar Jesus como Salvador. Dar satisfação da sua vida. Tem alguém? Não tem ninguém. Então, vamos passar para uma sala aqui. Deus abençoe a todos.